Nicodemos. Pode ser que esteja errado, mas vejo como lutamos contra esse sistema. Contra esse sistema sem nós, o quê? Nos prejudicamos. Pode ser que esteja errado, mas não vejo como lutarmos contra esse sistema. Pois é, Nicodemos. O lutar, o tal do sair da Matrix, é você viver dentro do caos, mas não fazer parte dele. E algumas coisas não tem como a gente fugir. Não tem como, mas muita coisa sim. Muita coisa sim. Muitas pessoas falam assim para mim, como eu saio da Matrix? Simples. Hoje eu vou trazer aqui alguns assuntos para a gente já sair, porque muita gente mesmo está com as correntes no pescoço com o que eu vou trazer aqui. E nem percebe. Outra coisa, fazer o simples e básico bem feito, parar de procurar para fora. Porque a gente tem essa mania de procurar para fora. É o Deus lá, é o guru, eu não sei quem. Ele tem a razão, ele sabe tudo. Não. E também não acredite em tudo que eu falar. Tenha discernimento. Procure a sua verdade, construa a sua verdade. Isso que eu vivo falando. Né? A gente pode ter um diálogo aqui aberto, respeitoso, mas você não precisa de concordar com tudo que eu falo aqui, não. Né? Gratidão. Ó, Luciano, quem ainda não entendeu o jogo está assombrado com a abertura da Copa. Pois é, vamos falar. Vamos falar. Sim. Boa noite, Lulu. Um beijo. Albertino, um beijo. Ed Bento. Mais. João Mendes. Gilda, acredito em você, Nai. Um beijo, Gilda. Seria o máximo, não é? Do teatro, da vitrine, pairar sobre um estádio, uma nave. Eu ia soltar fogos. Eu ia falar, nossa, exatamente, o roteiro está funcionando. Eu ia achar o máximo. Não é, Gilda? Eu ia rir muito. Legal, vamos começar? Já lavaram as partes aí? Hoje é domingo, conta pra mim. Conta pra mim se você já lavou suas partes aí. Conta pra mim se você lavou as partes. Bora. Se você está acompanhando a Copa aí, já vou falar, hein? Tire as crianças da sala, porque hoje é dia de desmontar os castelinhos. Né? Eu não vou vir aqui à toa, não. Eu tenho que trazer algumas verdades. Bora? Então eu já quero agradecer os moderadores. Fantástico! Fantástico! Os guardiões do chat. Luciano, um beijo, meu querido. Cristina, um beijo, minha querida. Aline Kitnet, minha querida, um beijo. Débora Evelyn, um beijo. Fabiana, não sei se ela chegou aí ainda. Um beijo, os guardiões do chat. Um beijo, meus queridos. E olha, também quero deixar um beijo enorme, um abraço bem quentinho para você que está me acompanhando aqui no canal Construindo o Novo Humano. Somos 19 mil almas conectadas aqui no canal. Sim, exatamente isso. Isso não é um número, isso é um campo, isso é um encontro, isso é consciência se reconhecendo. Gratidão a todos vocês que acreditam no trabalho do Construindo o Novo Humano, porque é essa a premissa. É a gente desenvolver consciência, não é a gente ficar na inércia da ignorância, como muitos comentam no vídeo. Para que eu vou saber disso? Para que você vai ficar na inércia da ignorância? Estamos aqui construindo uma comunidade maravilhosa para construirmos juntos o novo humano. Nós vamos herdar futuramente, quando a gente voltar, a nova terra. Mas os pequeninos vão pegar já o começo da nova terra. E é isso que a gente tem que apostar, esse trabalho que a gente tem que desenvolver. Eu com você, eu não estou aqui sozinha, eu preciso de você. E aí eu quero entrar naquele assunto. Muitas pessoas me perguntam como aumentar a tal da frequência. Pela vibração emocional, certo? Escutar música boa, música clássica. Posso escutar um pop? Pode, não é o ideal, né? Porque a frequência dela não vai ser muito legal para suas células. Mas você pode fazer um pouquinho, um tempo ali de 20, 10 minutos do seu dia, dedicar para você, olhe para você. As pessoas não estão no momento presente. Isso é um erro gravíssimo. Ou a pessoa está no passado, ou ela está no futuro. As pessoas não estão vivendo no presente. Elas não se percebem, não escutam os órgãos. Se você, meu amiguinho, minha amiguinha, não consegue escutar o seu órgão, um fígado, um rim, um coração, um pulmão, isso é falta de treinar a sua presença.
Exatamente. E aí, como é que a gente faz isso? Respiração. Aqui no grupo, no canal aqui do TikTok, tem um link aqui na bio, que você clica e tem o primeiro botão do nosso grupo lá do TEC, que termina com GRAM. Lá no grupo você pode entrar, não paga nada, é só respeitar as normas do grupo e dos coleguinhas. Tem material para você baixar para ajudar no despertar da consciência. E tem um exercício lá que eu deixei de um exercício um pouco mais avançado sobre respiração. Por que que a gente tem que fazer a respiração? Porque quando você atinge um nível de respiração bem feita, porque a gente não respira direito, você entra num estado alterado de consciência. Você não precisa do chá, você não precisa do cogumelo, nada disso, nada externo. O seu corpo é uma tecnologia biológica fantástica, só que a gente não sabe usar. Eu dou aqui algumas ferramentas. Basta você pegar essas ferramentas e aplicar no seu dia a dia. Então temos o quê? Música boa, beleza, música clássica. Respiração, meditação, para quê? Para a gente acalmar os pensamentos. Vai silenciar tudo? Não vai. Você vai se pegar de vez em quando pensando no boleto, ai que hora que você tem que buscar o menino na escola, esse tipo de coisa. Mas quando você faz com frequência, constância, você vai silenciando cada vez mais os seus pensamentos. E o exercício começa como? Gratidão, R. Diniz. Como que começa o exercício? Primeiro a respiração, faça uma respiração bem feita. Depois meditação. Ah, eu não consigo meditar. Fique em casa olhando 10 minutos para a parede. Coloca lá uma música clássica no cantinho. Pronto, lindo. E não fica pensando em nada. Beleza, tem uma outra técnica que eu sempre falo aqui, a meditação do chá. Antes de dormir, 20 minutos, já prepara uma xícara de chá de camomila, pega um caderninho, porque essa escrita intuitiva cura muita coisa emocional que você tem engasgado, entalado na sua garganta. Que é que eu falo, eu chamo de engolir sapo. Quantas vezes você não engoliu sapo querendo falar não e falou sim? Quantas vezes você deixou de discutir para não desarranjar as coisas? Não é? Essa escrita intuitiva é uma escrita curativa. Você vai tomar o chá durante esses 20 minutos, escrever tudo ali, derrama, chora. Ah, eu não sei o que eu escrevo. Começa registrando o que você comeu no dia. Pronto. Coloca uma música clássica lá no cantinho. 20 minutos todos os dias. Quanto tempo tem que fazer? No mínimo 21 dias. E eu falo para sempre. Faça para sempre. Certo? Então a gente fez o quê? Já respirou, já meditou. Vamos fazer exercício, né? Exercício físico é muito importante. Ah, eu não tenho tempo. Não é possível que eu não tenha tempo de subir uma escada 10 minutos. De fazer uma caminhadinha fora de casa 10 minutos. É pouco tempo. Se você fizer constante 10 minutos todo dia, uma caminhada, qualquer coisa, já está valendo. Tomar sol é muito importante. Ao contrário do que o sistema te falou, que o sol te faz mal, o sol te faz muito bem. Viu? Braços e pernas descobertos, pelo menos 10 minutos por dia. Qual que é o melhor horário? Das 10 às 15 horas da tarde. Maravilhoso, tomou sol. Muitas pessoas relatam para mim que não tem sono, não consegue dormir. O que a gente faz? Tem que regular o ciclo circadiano. Como que a gente regula isso? A gente acorda de manhã, né? Porque tem muita gente que está trabalhando agora home office, fica dentro de casa no escritório, parecendo uns morcegos. Então sai de casa, vai lá fora, olha no horizonte, mais ou menos 8, 9 horas da manhã, para o sol, para o seu corpo sentir, para poder bater esse sol no seu corpo, para o seu corpo entender que o dia amanheceu, a luta começa agora, entendeu? E aí, no final da tarde, a luz do dia vai abaixando e seu corpo vai começar a entender. Se você não regular o seu ciclo circadiano, você não vai dormir direito mesmo. Outra coisa, antes de dormir, tela de celular ou de TV, ou seja lá do que for, longe, pelo menos meia hora antes. Entendeu? Estamos aqui construindo simples e básico bem feito. Outra coisa importante, alimentação limpa, arroz, feijão, legumes e verduras. Carne, quem come carne ainda, né? E eu já falei aqui da carne, acho que 2 lives atrás, o problema da carne aqui no Brasil que tá. Uma quantidade excessiva de antibiótico na carne. Quando você ingere essa carne, ela detona o seu intestino. Ah, mas eu não sinto nada? Pois é, mas vai sentir uma hora. Porque essa cascata vai ficar acumulada no seu organismo. E vai te gerar um monte de doença, um monte. Não sou eu que estou falando. Eu venho aqui pautada em várias referências sérias, científicas. Inclusive, se você não sabe, lá na Europa, a carne brasileira foi proibida de entrar, seja bovina, do frango, acho que de porco também, porque está entupida de antibiótico. E o povo lá da Europa ficou esperto e falou assim, nós não vamos comer essa carne mais não. Entendeu? Por que será que eles negaram? Deve estar absurdamente intoxicada a carne. Beleza, então a gente comeu bem, né? Porque muita gente fala assim, pasta de dente, ou a água, o flúor da água calcifica nosso pineal. Não. O doutor Sérgio Filippo, um dos maiores especialistas do planeta Terra em glândula pineal, também diz que a alimentação porcaria, suja, é o que faz a sua glândula pineal embaçar, ela não calcifica. Eu uso pasta de dente com flúor, normal. Tomo água, normal. Viu?
Então, não é por isso que você não tem clarividência. É sua alimentação, falta de exercício, tudo isso. Respiração. Quando você faz uma respiração consciente, profunda, bem feita, não tem chá nenhum que bata de frente com isso. Falo por experiência própria. Viu? Bom, então, regulamos tudo isso. Ah, outra coisa, acerte os seus BOs com as pessoas. Se você tem desentendimento com as pessoas aí, acerte os ponteirinhos com elas. Você tem que conviver com essas pessoas? Não. Outra coisa, pessoa que suga a sua energia. Esses são os verdadeiros arcontes. Os arcontes, sugadores de energia. Afaste-se. Você não precisa brigar, você só não precisa de conviver com essas pessoas. Porque essas pessoas abaixam a sua frequência. Vai lá na unha do pé. Simples assim. Afaste-se. Certo? Então, e aí? Renata, ensina a respiração pra gente. Posso ensinar numa outra live, Renata. Essa de hoje é tiro, porrada e bomba. A respiração eu posso ensinar na live de sexta-feira e na de sábado. Tá bom, minha querida? Um beijo. Bom, e aí, depois que você fez tudo isso, se você fizer por muito tempo, claro que a sua frequência vai aumentar, porque para sair desse hospício, tem que ser acima de 500 Hz, você tem que estar ressonante com outros orbes, para você poder viver outras experiências. Enquanto isso, você vai ficar voltando aqui, aí você vai chegar do outro lado, da fronteira que eu falo, né, desencarnou. Aí chega lá os senhores do karma, fala assim, ei, vem cá, vem cá, deixa eu ver. Deixa eu ver se fez lição de casa direitinho. Ah, meu Deus do céu, volta. Com aquela pessoa que você odeia. É isso. Viu? Então é isso. E aí, eu falo que eu preciso de você, por quê? Provavelmente, se você está aqui, você não está aqui à toa. Gratidão, Alba. Você provavelmente pode fazer parte da minha mônada. E aí, a evolução é individual, mas a ascensão é coletiva. Sim. E quando uma alma está numa frequência alta, ela puxa as outras almas para cima. Simples assim. Enquanto um coleguinha estiver lá embaixo, nós temos que puxar esse coleguinha lá embaixo. Então, faça o seu trabalho bem feito. Os nossos irmãos desencarnados do outro lado também fazem parte da mesma mônada. Então, a mesma mônada tem consciências encarnadas e desencarnadas. Só que eles estão esperando que a gente faça o trabalho aqui bem feito. Não vai vir Jesus aqui salvar a gente, não. Eu quero trazer um outro conteúdo relacionado a Jesus e Buda para você entender que a coisa é muito mais profunda do que a gente está pensando. Viu? É nós por nós. Nós chegamos pelados aqui, vamos sair pelados. E eu preciso de você, dessa consciência que nós estamos formando aqui. Nós somos um com o todo. Um com o todo. E eu quero explicar aqui uma coisa sobre oração, que várias pessoas ficam me chamando aqui no privado. Para quem que a gente deve orar? Né? Bom, então a gente fechou esse combo, né? Que eu preciso de você, eu preciso que você escolha-se. Tá bom? E aí, falando ainda da frequência, eu gosto de trazer aqui sempre um suplemento maravilhoso que eu uso e eu recomendo para todo mundo, que é o magnésio. Por que o magnésio? Porque ele participa de mais de 300 reações bioquímicas no seu corpo. Ele ajuda na energia celular, no funcionamento muscular, no sistema nervoso e também contribui para a sua imunidade. Muita gente sente fadiga no corpo. Fadiga, né? Dor no corpo, cansaço mental. E às vezes é só o básico pedindo atenção. E aí eu quero compartilhar com você um que eu uso aqui, que é o Trimagnésio Inositol Relax. Esse produto é maravilhoso porque o que faz, torna ele ser maravilhoso é a sinergia da composição que tem nessa fórmula. Tá? Esse daqui, ele tem a melatonina. Então, se você quiser adquirir o seu, tem aqui na vitrine do canal. Tá bom, meus amores? Bom, vamos começar então, que a gente tem muita coisa para conversar. Gratidão, Thiago. Bora. Então, vocês ouviram, né? Eu vou falar hoje aqui do submundo do futebol. Então, tirem as crianças da sala. Se você não quiser ouvir a verdade, tá na hora, agora é hora de sair. Não, fica aqui comigo. Bom, tudo bem? Tudo bem? Bora lá? Chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Boa noite, meus amados avatares. É uma honra ter vocês aqui comigo nesta noite de domingo. Um verdadeiro clássico, não é mesmo? Coloquem os óculos da realidade, porque hoje a noite promete. Gratidão, família! E pra gente começar, eu quero pegar aqui o gancho de uma das perguntas que eu tenho recebido, como eu já disse, de muitas pessoas que me chamam no privado sobre para quem orar. E aí, a nossa querida Cris trouxe uma informação que eu acho pertinente, né? Ela lá no Telegram, eu acho pertinente a gente trazer aqui e comentar. Um beijo, Cris. Então, algumas pessoas têm me procurado angustiada, com o coração apertado, me perguntando do tipo: é verdade que eu preciso ir na 8ª dimensão resgatar um fractal meu? Vamos falar do fractal primeiro, tá? Depois eu falo da oração.
para a minha vida andar? Ou, outra pergunta que eu escuto, de uma história, que foi até a Cris que mencionou essa informação, que seres de outras linhas do tempo vieram para cá, se perderam e não conseguiram achar os seus fractais aqui. Então, meus queridos, vamos lá. Eu vou trazer, de acordo com diversas correntes espiritualistas, vamos trazer lucidez para a mesa, né? Como dizia o Hermes Trismegisto, o que está em cima é como o que está embaixo. E o que a matriz faz aqui embaixo? Ela cria a sensação de falta, de culpa, de dependência para você achar que está quebrado e precisa comprar uma solução externa. No mundo sutil, infelizmente, o mecanismo é o mesmo, só muda os termos. Antes te diziam que você estava sofrendo por um pecado. Hoje, você está no caminho do despertar. E dizem que é porque o seu fractal sumiu no espaço. Ou seja, você caiu em outra caixinha. É o comércio do medo, meus queridos. Mas deixa eu te falar uma verdade que vai libertar o seu peito hoje. E eu já falei em outras lives. Você não está fragmentado. A consciência maravilhosa que está aí sentada me assistindo agora escolheu essa encarnação, por mais difícil que seja. E eu já disse, estar encarnado aqui na Terra é um privilégio e é para os fortes. Você tem um mapa, o chip biológico e o poder absoluto para fazer a sua vida entrar no seu eixo aqui e agora, na matéria. E sobre os viajantes perdidos do futuro? Consciências com tecnologia espiritual para desdobrar, para dobrar o tempo, não se perdem na esquina da terceira dimensão, não. O invisível é inteligente, organizado e respeita as leis universais profundas. O contato não acontece no caos. O contato não acontece assim, meus queridos. E eu já expliquei isso em outras lives e eu vivo isso. Tá? Você não precisa acreditar em mim, sério mesmo, sério mesmo. Mas enquanto você olhar para fora, para as distrações da Matrix e da caixinha espiritual que você caiu, você vai continuar se sentindo insuficiente, perdido e vazio. O sábio indiano Ramana Maharshi já nos lembrava, o maior milagre é você ser quem você é no momento presente. Não terceirize a sua soberania para teorias mirabolantes da internet que só geram ansiedade, porque é isso que acontece. O seu poder não está perdido em outras dimensões. Ele está no comando da sua mente, do seu sentir, das suas escolhas diárias. É aqui que o jogo é ganho. Para atravessar, depois que você largar essa carcaça aqui, né? Porque o jogo continua de lá também. Faz sentido para você, meu querido, minha querida? Se não fizer, tá tudo bem também, viu? Eu só quis trazer aqui um esclarecimento. Então vamos começar a primeira parte do nosso tema. Pois bem, a Copa do Mundo de Futebol começou, não é mesmo? 48 seleções, bilhões de dólares girando, todo mundo hipnotizado pela tela, comendo pipoca, achando que está assistindo uma festa do esporte, não é? Mas deixa eu te fazer uma pergunta com o pé no peito já logo de cara. Você acha mesmo que aquela cerimônia de abertura lá no México foi só arte? De verdade? Para tudo. Vamos começar a subir o tom. O que nós vimos ali na televisão, na vitrine, não foi escolha estética de diretor de arte bonitinho, não. Gratidão! Não foi, não. O que o sistema montou naquele gramado foi um espetáculo grotesco de pura engenharia do trauma coletivo. E deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu não sou contra o futebol de forma alguma. Sabe o que acontece aqui? Eu quero te mostrar o que acontece por de trás das cortinas. Como que é a patifaria completa. Você pode ver o futebol com seus amigos. Gratidão, Paulo. Pode. Sabe o que é gostoso? A confraternização com os amigos, com a família. Isso é maravilhoso. Mas eu preciso te mostrar aqui a realidade. A realidade. Toda a engenharia. Tá bom? Bora lá. Então, enquanto a massa vibrava no transe da distração, o que estava sendo desenhado no plano sutil era algo assustador. Nós vimos cabeças a partes de corpos separadas cenograficamente. Vimos uma exaltação explícita à estética da morte. Sabe aquela velha máxima que a gente sempre fala aqui? O que está em cima é como o que está embaixo. O sistema não dá ponto sem nó, não, meus amigos.
Eles usaram o maior palco do planeta para esfregar na nossa cara referências diretas aos rituais antigos de sacrifícios de sangue, astecas e maias. Se você não me segue aqui, já me segue Construindo Novo Humano. Já me segue nas outras plataformas Y que termina com tube, Construindo Novo Humano. Sabe por quê? Eu falo alguns temas aqui que a pista de dança não gosta. Entendeu? E aí, de repente, ela pega e fala assim, não, esse canal tá falando demais. Bum! Se a live cair, me espera que eu volto. Se eu não voltar, é porque deu BO. Tá bom? Se travar a tela, tenha um pouco de paciência, porque a plataforma é assim mesmo. Aqui pra mim tá normal, mas pra você pode travar um pouquinho. Se travar, espera um pouquinho, senão sai e entra de volta. Não larga minha mão, não. Bora, vamos continuar. Então, aquilo que a história oficial finge que ficou no passado foi atualizado com sucesso no primeiro dia do evento. Se você achou o clima pesado, se você sentiu um arrepio estranho e não sabia o porquê, parabéns! O seu biocampo está ativo. Você está percebendo que os olhos físicos não leem. Eles pegaram a dor, o medo e o choque e transformaram em entretenimento de massa. E o rebanho aplaudiu em pé. Mas calma, porque isso é só a pontinha do iceberg. A coisa fica ainda mais sinistra quando a gente olha para quem são os verdadeiros sacerdotes que comandam sobre o mundo desse cenário hoje. Então, vamos dar um passo além. E para a gente entender a gravidade do que aconteceu naquele gramado, nós precisamos olhar para quem são os novos sacerdotes dessa engrenagem sutil, não é mesmo? O espetáculo acontece no México, não é? O primeiro espetáculo? E quem estuda a fundo a realidade geopolítica e espiritual daquela região sabe que o cenário ali é de um sincretismo religioso profundíssimo e muitas vezes assustador. Nas últimas décadas, o mundo viu crescer de forma alarmante o culto à chamada Santa Muerte. Exatamente isso. Uma figura que hoje está intimamente ligada ao submundo e especificamente aos grandes cartéis. E por que eu estou te trazendo isso? Porque o sistema usou exatamente essa estética para o seu ritual da estreia. Aquelas projeções, aquelas alegorias de corpos fragmentados e cabeças separadas que a massa achou exótica, na verdade espelham perfeitamente as práticas reais que esses cartéis realizam no plano físico o ano inteiro. E eu já trouxe aqui, né, tio Epstein. Então, pensa comigo. O que esses grupos fazem nas sombras do crime organizado é uma atualização macabra dos rituais de sangue. Tá entendendo, né? Eu não posso ficar falando as palavrinhas. Mais antigos da Terra. Antigamente, os povos antigos sacrificavam vidas nos altares de pedra para alimentar suas divindades. Hoje, os cartéis atuam como os novos sacerdotes desse mundo, enviando almas para o abismo através do terror, da dor extrema e do confinamento sutil. É uma engenharia da morte. E quando a Matrix pega essa exata mesma energia, envelopa num design artístico moderninho e joga na vitrine para bilhões de pessoas assistirem simultaneamente, o que ela está fazendo? Ela está normalizando o grotesco. Ela está fazendo você, o seu filho, a sua família acolherem essa frequência densa através da casa, da sua casa, através da tela, enquanto todo mundo come pipoca e comemora. É isso aí. Eles pegaram o sofrimento real e transformaram na engrenagem perfeita para abrir o evento. É o pagamento energético que o sistema faz para as antigas entidades continuarem operando. E que entidades é essa que nós estamos falando? Pois é, essas entidades eu já expliquei aqui. Topo da pirâmide, né? Eles entregam um transe coletivo de bandeja. E é por isso que eu te pergunto, você acha que o seu jogador favorito fazendo sinalzinho para a câmera depois do gol é só comemoração boba? Ah, meus amigos, a história dos bastidores deste teatro é muito mais profunda e a mecânica quântica de como eles usam o estádio para sugar tudo isso de você é o que eu vou te contar agora. Sim, eu quero que você sintonize na frequência mais alta da nossa conversa agora, porque a grande pergunta que fica martelando na cabeça do observador é: por que o sistema faz isso? Qual é a real utilidade de envelopar rituais antigos de sangue e estética da morte numa tela de televisão em pleno 2026? E a resposta não está na política, não está na economia, ela está na mecânica quântica e na bioenergética sutil. Entenda uma coisa, o ser humano é uma usina geradora de energia vital. E quando é que nós mais geramos essa energia? No ápice da nossa emoção.
seja no ápice do medo, do choque grotesco ou na euforia absoluta de um gol no último minuto. E para onde vai essa energia? Para aqueles que estão chegando aqui agora, para onde é que vai essa energia que nós liberamos? Para a psicosfera. E essa energia densa que fica lá, chamada Losh, serve de alimento para essas consciências trevosas. E aí, para a engrenagem que comanda essa matrix, essa energia psíquica é o combustível mais valioso do planeta. É o que sustenta o controle. E é aqui que entra o segredo da engenharia moderna que ninguém te conta. Esses novos estádios monumentais, com designs futurísticos e coberturas espelhadas, eles não são feitos daquele jeito só por beleza e arquitetura, não. A geometria daquelas arenas funciona como uma engenharia de confinamento de frequência. Eles são verdadeiros aceleradores de partículas psíquicas, muito parecido na estrutura sutil com o acelerador de partículas Sirius, lá de Campinas. Pensa comigo. Você junta 80 mil pessoas num ponto geométrico exato, com um biocampo totalmente aberto, vibrando na mesma frequência, sob o comando, gratidão, Gael, sob o comando de um ritual que foi aberto na cerimônia inicial. O estádio rebate, confina e canaliza toda essa efervescência de energia vital direto para o abismo, alimentando as entidades do submundo que os novos sacerdotes servem. É uma colheita em massa. É uma colheita consciente de uma massa que acha que é livre e que está apenas torcendo. Eles precisam do seu transe, eles precisam que você entregue a sua atenção, a sua energia vital de bandeja, sem perceber que está participando de um altar quântico. Por isso, quando a gente olha para o que aconteceu ontem, no primeiro jogo do Brasil, a gente percebe que o mecanismo já começou a operar praticamente para modular o humor do povo e sugar a nossa defesa. Mas essa fofoca de jogo de ontem e os pactos de bastidores de jogadores, nós vamos ver isso agora. Vamos sim. Só que antes, tirem as crianças da sala. Se você é muito devoto ao seu jogador favorito, ao time do coração, essa parte vai doer. Deu tempo de sair da sala, né? Porque eu vou começar a revelar então. Nós vamos iniciar a descida aos porões do submundo do futebol. Ok? Então, eu avisei antes. Coloquem os óculos da realidade. Bora! Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Se você chegou aqui, muito prazer. Meu nome é Nai, você está no canal Construindo o Novo Humano. Um beijo, Gael, gratidão. Bora! Bora! Lili, gratidão. Bora. Então, vocês assistiram o jogo de ontem, não assistiram? Sábado? Brasil e Marrocos. Ei, beleza. Abertura da nossa seleção na Copa. Todo mundo com o coração na boca. Bum, 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 bum. Camisa verde e amarela. E o resultado? E o resultado? Aquele empate amargo de 1-1. Meu Deus. Mas eu quero que vocês reparem, não no placar, sim na vitrine. Vocês viram que a grande mídia começou a fazer no exato milissegundo em que o juiz apitou o fim do jogo? A narrativa já estava prontinha na gaveta. Eles usaram esse resultado para começar a modular de forma cirúrgica o humor de toda a nação. Começaram a injetar aquela frequência pesada de medo do fracasso, o fantasma da derrota precoce, a ansiedade coletiva. Porque sim, muitas pessoas, gratidão, princesa, muitas pessoas passam mal com isso. Ontem eu estava assistindo uma outra live de outro assunto qualquer, não era nada disso, e eu vendo as pessoas comentando, passando mal. Uma pessoa comentou lá, vou ter que tirar meu avô da sala porque ele está passando mal. Olha isso, olha isso. E aí, então, falando do jogo ainda, sabe por que eles fazem isso? Porque o futebol não é apenas o que aquelas câmeras de alta definição captam no gramado. O que a massa assiste na televisão é só o teatro, a historinha bonita para manter o rebanho hipnotizado. Nos bastidores, bem longe dos holofotes, existe um jogo sutil e milenar sendo disputado. Um jogo onde carreiras meteóricas e resultados que parecem desafiar a própria lógica são rigorosamente desenhados, sim. E o rebanho se desespera, briga na mesa do bar, chora pelo empate, sem ter a menor noção de que a engrenagem já definiu como a massa deve se sentir a cada semana.
E você já parou para reparar em quem estava sentada nos camarotes VIPs dessas arenas? Gratidão, Ângela. Preste atenção nas arquibancadas. Figuras como Tom Cruise, Bill Gates, entre outros grandes nomes do topo da pirâmide mundial. Meus amores, vocês acham mesmo que bilionários e as maiores mentes de Hollywood param na vida só para ver 90 segundos de bola rolando? Hã? Você acha mesmo? O tempo dessas pessoas são riquíssimos. Claro que não que eles vão parar. Mas eles conhecem o roteiro. Eles sabem exatamente a magnitude do espetáculo invisível que está acontecendo ali. O sistema usa o esporte mais assistido do planeta como um termômetro de controle de massa. É uma manipulação psicológica tão refinada que o torcedor jura que está vibrando por livre e espontânea vontade. Só que esse jogo de bastidores é muito mais profundo e mexe com forças antigas, pactos pelo sucesso e rituais de consagração que fariam qualquer pessoa normal perder o sono. E se você acha que eu estou exagerando, se você ainda acha que é só um bando de homem correndo atrás da bola, gratidão, Marquinho. Por amor à camisa? Gratidão, princesa. Deixa eu te contar o que realmente acontece por trás das cortinas desses contratos milionários. Gratidão. Porque por trás de cada troféu que é erguido, cada gol no último segundo, cada carreira meteórica que parece desafiar a própria lógica, existe outro jogo. Um jogo sutil que as câmeras convencionais nunca mostram. Muitas vezes o talento puro não é um único fator que determina quem chega ao topo absoluto do futebol da elite. Existem bastidores complexos, contratos que vão muito além do papel físico e dinâmica da sociedade secreta. Escutou o nome? Sociedades secretas. E como os próprios conceitos históricos dos iluminados da Baviera, operando sutilmente no campo. Estão entendendo? Nós estamos falando do quê? De rituais de consagração, pactos simbólicos pelo sucesso, onde carreiras inteiras são moldadas e protegidas por estruturas de poderes muito antigas para garantir que a engrenagem continue girando exatamente como planejado. O jogador de elite se torna um ativo simbólico venerado por milhões, gratidão, milhões de pessoas. O rebanho assiste o jogo, chora, briga, investe a sua energia, as suas finanças emocionais, sem perceber que o grande ídolo faz parte de uma engrenagem maior de representação, de controle. Eles recebem a glória e o sucesso estrondoso, mas em troca servem de canal para conduzir a atenção de bilhões de pessoas para o mesmo ponto focal. E se você acha que eles não deixam isso claro, você se engana. Eles deixam pistas o tempo todo na nossa cara, bem no momento de maior foco de transmissão. E é sobre esses sinais explícitos que nós vamos conversar agora. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando essa live maravilhosa. Bora! Pretinho, um beijo. Lili, um beijo. Vivi Andrade, um beijo. Alba, aquilo foi um roteiro, pois é, foi um ritual. Renata, cheiro de arquétipos. Sim, família também acho. Bora! Vamos descer no porão, tem mais coisa. Porque se você quer a prova de que tudo está acontecendo bem diante dos nossos olhos, basta olhar programado logo após o ápice de um gol de placar. E não são só os jogadores de chuteira, não. Vocês viram, preste atenção nisso aqui. Fica na nossa cara, eles jogam na nossa cara. Vocês viram a cantora Belinda na cerimônia de abertura lá no México? No meio da performance, olha só. No meio da performance, enquanto ela caminhava e cantava, ela parou e cravou o gesto do triângulo, com as mãos direcionadas para o mundo inteiro. As estrelas do show do pop e os heróis do gramado usam a mesmíssima cartilha sutil. É uma sinalização pública e coordenada de alinhamento com as estruturas que gerenciam a matrix do entretenimento. O jogador corre em direção à câmera principal, por exemplo, para no meio do campo e faz o triângulo perfeito com as mãos. Ou, quem sabe, cobre um dos olhos, fazendo de forma explícita o sinal do olho que tudo vê. Aquele estampado na nota, sabe? Você realmente acredita que isso é só uma dancinha combinada? Ou um reflexo do momento? Ou uma comemoração boba? Sem sentido? Esses gestos são, na verdade, marcas claras e nítidas de pertencimento. Na linhagem simbólica do sistema, o olho da providência, ou o olho de dentro de um triângulo, muitas vezes,
posicionado sobre uma pirâmide inacabada, representa a assinatura visual de quem detém o controle dos bastidores. É a elite que gerencia o entretenimento, a economia, sim, o esporte de massa, deixando sua marca registrada na tela. Preste atenção nisso daqui. Isso é o recado explícito. Ao reproduzir esses símbolos milenares no momento de maior audiência do planeta, o que está acontecendo não é uma simples comemoração, é uma sinalização pública de alinhamento com essas estruturas de poder. Eles usam a paixão cega da torcida e o ápice da vibração emocional do rebanho para estampar e validar esses símbolos diretamente no inconsciente coletivo da massa. E é por isso que depois de hoje, você não vai conseguir assistir a uma comemoração de gol da mesma forma, porque você vai ativar o seu observador instantaneamente. Você vai começar a notar os padrões, os olhares direcionados, os gestos geométricos repetidos por atletas do mundo inteiro, inclusive perceber quem é que está na arquibancada. Essas figuras não vão em estádios à toa. E o que a maioria enxerga como mero espetáculo, o observador agora decodifica como pura engenharia de sinalização sutil. Mas se você acha intrigante o fato de que essa engenharia usa os palcos modernos para expor suas assinaturas e direcionar a atenção de bilhões, espere até ver onde esse mecanismo foi copiado, porque esse controle através do espetáculo não nasceu ontem, não. Ele vem de muito longe, diretamente das arenas de pedra e do sangue derramado no passado. Vamos dar um salto na linha do tempo e entender como o pão e circo operava lá em Roma. E para a gente entender o nível de sofisticação desse teatro, em plano ano de 2026, nós precisamos dar um salto para trás. Nós precisamos ligar os pontos com a história real, aquela que os livros escolares romantizam, mas que escondem a mesmíssima engenharia de controle. Vamos viajar mentalmente até Roma Antiga. Imagine aquelas arenas colossais de pedra, o coliseu lotado, milhares de pessoas gritando, emanando uma efervescência de euforia e agressividade. Os imperadores romanos criaram a política que ficou imortalizada com o nome de pão e circo. Eles davam trigo barato e espetáculos sangrentos de gladiadores para a população. E sabe por quê? Para manter o povo anestesiado. Só que as pessoas, os que estão dormindo, vamos dizer, não querem entender isso. Eles faziam isso para que a massa distraída com a arena não percebesse as manipulações políticas, a corrupção e a perda da própria soberania que acontecia nos palácios de mármore. Mas a fofoca de bastidor daquela época vai muito mais além do entretenimento. Vai. O submundo daqueles combates era movido por algo que o rebanho acha que é uma novidade moderna. O mercado das apostas. Nos bastidores do Coliseu, os imperadores, os patrícios e as elites mais modernas, mais poderosas da época, faziam fortunas apostando na vida dos gladiadores e dos prisioneiros. Eles calculavam friamente quanto tempo um homem resistiria na arena, quem venceria e qual seria o próximo a cair. A vida humana e o sangue derramado eram moedas de troca num jogo econômico e energético cruel. Agora, tirem a lente da ilusão e olhem para o presente, meus amores. Nada mudou. Absolutamente nada. A engrenagem é exatamente a mesma. O que mudou foram apenas os personagens, o cenário e a tecnologia. Os gladiadores do passado, que lutavam pela sobrevivência, viraram os atletas multimilionários de hoje, que correm até a exaustão sobre os refletores. As arenas de pedra viraram esses estádios geométricos, os octógonos, e os estádios geométricos e futuristas com coberturas espelhadas. E aquele mercado de apostas dos imperadores romanos? O que virou? Está na palma da mão de todo mundo hoje, operando em aplicativo de alta velocidade 24 horas por dia. O sistema atualizou a interface, mas a essência permanece intacta. Reter a sua atenção, modular as suas emoções e lucrar com seu transe coletivo. É uma linha de tempo perfeita de controle. Vamos fazer um parênteses? Um parênteses figurativo. Dizem, né, que o nosso tempo não é linear, tudo acontece ao mesmo tempo, não é verdade? Presente, passado e futuro. Se você observar, Roma pode estar acontecendo exatamente agora, daquele jeito lá,
e nós aqui refletimos como um espelho. Sim. Continuando. Então, eles usam o mesmo pão e circo para que a massa continue focada na vitrine. TV, vocês estão entendendo, né? Mídia. Enquanto o tabuleiro do mundo é redesenhado nas sombras. E por falar em redesenhar o tabuleiro e usar o futebol para demolições controladas, vocês se lembram do que aconteceu com o orgulho da nossa nação em 2014? Vocês estão lembrados? Aquele famoso 7-1 do Brasil e Alemanha. Vocês lembram? Aquilo não foi um apagão técnico simples. Foi o início de uma anatomia de humilhação geopolítica que eu vou te revelar agora. Se segurem! Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Então, prepare-se, porque agora nós vamos tocar na ferida mais profunda do orgulho nacional. Vamos abrir esse dossiê que o sistema tentou enterrar a todo custo, correndo. Eu quero que vocês voltem comigo, então, lá no ano de 2014. Copa do Mundo do Brasil. O país inteiro parado, crente de que o Hexa era o nosso por direito, não é? Era nosso por direito. A apoteose do futebol da nossa própria casa. E aí veio aquele fatídico 7-1 contra a Alemanha. A maior humilhação da história, no nosso esporte, não é mesmo? A mídia oficial chamou aquilo de apagão técnico. Diz que foi um dia ruim, que o esquema tático falhou. Meus amores, preste atenção. Tirem o romantismo da mesa de uma vez por todas. Aquilo não foi um apagão técnico. O que aconteceu naquele gramado em 2014 foi uma operação impecável de demolição controlada da nossa identidade. Foi pura engenharia social aplicada na escala multimediática. Pensa comigo no cenário dos bastidores da época. O Brasil estava despontando no cenário mundial com uma das maiores forças emergentes do planeta dentro do bloco do BRICS. O BRICS, para quem não conhece, é o acordo entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E faltavam poucos dias para a histórica sexta cúpula do BRICS em Fortaleza, aqui no Brasil, que aconteceu exatamente uma semana após o término da Copa, onde foi criado o novo Banco de Desenvolvimento, uma afronta direta ao FMI e a hegemonia do dólar norte-americano. Nós estamos ganhando relevância, desenhando novas rotas econômicas longe do eixo tradicional e construindo uma soberania que incomodava muita gente no topo do tabuleiro mundial. E qual foi a forma mais rápida de desestabilizar uma nação que estava crescendo? É quebrando a sua autoestima por dentro. É arrancando o seu principal símbolo de orgulho, de união e de alegria popular. O sistema sabe que o futebol é o cimento que cola o povo brasileiro. Quando eles arquitetaram aquela humilhação histórica, o objetivo real era implodir a autoconfiança do povo. Eles injetaram a frequência do fracasso, do vira-lata e de revolta que transbordou no gramado direto para as nossas ruas. Reparem na precisão cirúrgica do calendário deles. O trauma do 7-1 aconteceu em julho, mas nos meses seguintes o Brasil enfrentaria uma das eleições presidenciais mais polarizadas e agressivas da nossa história. Coincidência? Claro que não. Eles canalizaram toda aquela efervescência de frustração e raiva e humilhação coletiva que nasceu nos estádios e jogaram diretamente nas urnas, dividindo a população e quebrando o cimento social do país. O checkmate? Perfeito para incêndio e debate público. O futebol foi cirurgicamente utilizado como uma ferramenta geopolítica de desestabilização para fragmentar o país e preparar o terreno para os anos de crise que vieram logo em seguida. E quem assistiu aquele jogo lembra muito bem da cena bizarra. Preste atenção. Os jogadores do Brasil simplesmente não corriam, não dividiam uma bola, não demonstravam aquela agressividade natural de quem está sofrendo uma humilhação em uma semifinal. Eles pareciam verdadeiros zumbis em campo, completamente apático e anestesiado. Nos bastidores ocultos da engenharia do esporte, as teses são pesadas. Ou houve uma sabotagem química, se é que vocês me entendem, e psicológica na concentração para induzir uma letargia, bem parecida com o mistério do fenômeno Ronaldo em 1998. Ou o time entrou sabendo exatamente que o roteiro já estava assinado. E quando você é forçado a ensinar algo contra a sua vontade, o corpo entra em choque e paralisia. Aliás, o terreno começou a ser preparado 4 dias antes
com aquela famosa lesão dramática do nosso menino Ney contra a Colômbia. A mídia inflou aquela comoção de um jeito que o país parecia que já estava vivendo um velório, mesmo antes do jogo contra a Alemanha começar. Aquela cena dos jogadores segurando a camisa dele na hora do hino parecia um ritual dramático de entrega já do jogo. Tiraram o herói de cena para criar o álibi perfeito e anestesiar um consciente coletivo para a tragédia anunciada que já estava desenhada nos bastidores da FIFA e das máfias de apostas. Olha quantos bilhões corriam por debaixo dos panos. Que lindo! Enquanto isso, a Alemanha montava o seu quartel-general ultra luxuoso na Bahia, o Campo Bahia, criando uma narrativa de invasores bonzinhos, que dançavam com os índios e usavam a camisa do Flamengo para as telas, a vitrine. Tudo friamente calculado para o rebanho aceitar um massacre sem revolta. Eles usaram a nossa maior paixão para nos fragilizar no grande jogo de poder mundial. Mas se você acha que o controle do futebol serve apenas para moldar o tabuleiro da política internacional, espera só ver o que eles usam nessa mesma engrenagem para depenar o seu bolso no dia a dia, porque a manipulação saiu das grandes cúpulas da geopolítica e foi parar direto na tela do celular. E essa fofoca desse submundo de apostas é o que eu vou te contar agora. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live maravilhosa, reveladora. Bora! Então, portanto, se vocês acham que essa engenharia se resume a grandes acordos políticos de 10 anos atrás, prestem muita atenção na transição que o sistema fez para os dias de hoje. Eles pegaram o mecanismo de controle e jogaram diretamente na palma da sua mão, literalmente. Nós estamos vivendo a era da maior máquina de moer dinheiro da classe trabalhadora que o mundo já viu. O submundo das bets. Então, não vou falar mais esse nome, tá? Porque você já sabe. Então, vamos falar a verdade? O que está acontecendo com esses aplicativos de aposta? Não é diversão, não é entretenimento. É um projeto cirúrgico de transferência de riqueza. O sistema mapeou o comportamento do brasileiro, usou a nossa paixão pelo futebol e transformou o celular do trabalhador. É um verdadeiro cassino 24 horas por dia. O dinheiro que deveria ir para o mercado, para o futuro das famílias, para a nossa soberania financeira, está sendo sugado por plataformas sediadas em paraísos fiscais. E por que eu estou trazendo isso? Porque tem milhões de famílias destruídas por causa disso. Pessoas que desistiram da vida por causa disso. Isso é gravíssimo. Alguns estudos já estão aí dizendo que é muito pior do que droga, do que vício em droga. Agora, eu quero fazer uma observação aqui com você. A tal das bets foi proibido até a página 2, não é mesmo? A partir do momento que o governo terminou de montar a sua estrutura, a engrenagem, o funil foi legalizado. Olha que fofinho. Aí pode, aí está permitido. Inclusive, teve uma divulgação em massa pelas vitrines pelos famosos. Pelos famosos. E a fofoca fica ainda mais sinistra. O que ninguém tem coragem de falar na televisão, na vitrine, até porque os maiores canais e times são patrocinadores dessa patifaria por essas mesmas empresas. É que esse mercado virou a lavanderia de dinheiro mais perfeita e institucionalizada do planeta. Aquelas pessoas que estão presas, acusadas de lavar dinheiro, aquilo ali é só os laranjas, são os laranjas. A coisa grossa, o ponto, aqueles que estão lá no topo, aqueles lá não vão aparecer não. Aqueles que estão lá presos, acusados de lavagem de dinheiro, aquilo ali é só uma pulguinha. Então, é um mecanismo perfeito para legalizar fortunas de origem obscuras que vêm do crime organizado mundial. Como o fluxo de transferências na velocidade do Pix, envolve bilhões de microapostas todos os dias. Monitorar isso no plano físico se torna quase impossível. E quem diz isso é o próprio sistema. Eles diluem fortunas em milhões de palpites de torcedores reais. E o rebanho? O rebanho entra achando que vai mudar de vida com um palpite de R$10, sem perceber que está servindo de massa de manobra. Ou seja,
faz a engrenagem girar, servindo de escudo humano para limpar o dinheiro do submundo dos novos sacerdotes da Matrix. Eles quebram a economia da base, viciam a mente das pessoas através da dopamina e enriquecem as elites das sombras. E você aí, achando que o seu time perdeu aquele jogo bizarro de virada, foi só falta de sorte. Não, meus amores, o buraco é mais embaixo. E quando eu estou trazendo esse assunto aqui, eu comecei falando de Copa, eu estou falando de tudo que está relacionado a futebol. Todos os times, tudo, tá? E como os próprios jogadores entram como peças desse tabuleiro de aposta? Como eles entram? É o que eu vou te falar agora. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho, compartilhando esta live maravilhosa. Bora! Bora! Se você já está chegando aqui agora, muito prazer. Meu nome é Nai e você está no canal Construindo o Novo Humano. Bora! Gratidão, meu amiguinho, minha amiguinha, meu avatar querido, que está aqui comigo nesta noite de domingo maravilhosa, nosso clássico Tiro, Porrada e Bomba. Acontece toda quinta-feira e domingo às 20h30. Sexta-feira nós temos uma live aqui, Soberania, Café com Soberania, onde eu trago, gratidão, Gael, onde eu trago, sexta-feira, às 17 horas, Café com Soberania, onde eu trago assuntos de autoconhecimento, saúde e bem-estar, porque você tem que blindar o seu avatar, seja qual for a purpurina, gratidão, Débora Evelyn, qualquer purpurina que esteja por vir aí, você tem que estar preparado, o seu corpo tem que estar pronto, o seu avatar tem que estar forte, o seu e dos seus queridos aí da sua casa. Então, na sexta-feira, e aí, se você estava aqui comigo sábado, quem estava aí comigo sábado, bota aí no chat. Eu apertei o botão errado e acabei abrindo uma live fantástica, sábado, que a gente teve uma troca aqui maravilhosa, foi fantástico. Então, sim, pode ser que eu continue com as lives no sábado, que foi muito boa, né? Uma energia incrível. Gratidão a todo mundo que esteve aqui comigo no sábado. E bora lá, vamos continuar. Então, deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Então, é aqui que o castelinho de areia do rebanho desmorona por completo. É aqui que a gente tira o tapete e quebra o romantismo cego de que passa o fim de semana brigando por causa de time. Preste atenção nisso daqui. Você que é um corintiano, palmeirense, São Paulino, não interessa. Vamos lá. Vocês já pararam para notar a quantidade de lances bizarros que tem acontecido nos últimos anos no futebol? Aquele zagueiro multicampeão que do nada faz uma falta violenta e toma um cartão amarelo aos 2 minutos do jogo. Aquele goleiro que espalma uma bola fácil para escanteio sem a menor explicação técnica. Umas coisas bizarras que a gente entende, fala assim, esse povo treina o dia inteiro e faz essas coisas que não dá pra gente entender. A massa assiste e diz, nossa, que erro feio, que jogador ruim. Vamos limpar as lentes dos óculos. O mercado de apostas modernos não vive mais só de adivinhar quem vai ganhar ou quem vai perder, não. A grande engenharia lucra no detalhe. E o submundo das máfias de apostas e dos sindicatos de manipulação compra exatamente isso. Preste atenção. O número de escanteios, o minuto do primeiro cartão, o lateral bizarro. Os jogadores e esquemas inteiros são assediados e comprados nos bastidores para ensinar esses pequenos erros, na frente de bilhões de pessoas. A verdade, nua e crua, se resume a uma só palavra: ilusão. O seu ídolo milionário, aquele que você idolatra, que você compra a camisa com o nome dele e chora quando ele perde, ele não joga por amor à camisa, não. Ele não está nem aí para o seu sentimento ou para a história do clube. No nível mais alto do esporte de elite, aquele atleta é apenas um ativo financeiro manipulado. Um produto com preço e etiqueta que precisa performar de acordo com o roteiro econômico dos bastidores. E te digo mais, ele tem que andar na linha conforme o topo da pirâmide quer. Porque se ele não andar, está descartado. Eles entregam o espetáculo que o sistema exige em troca de contratos astronômicos, patrocínios e a glória passageira da Matrix. Enquanto o torcedor tira o dinheiro do mercado do filho para apostar no Pix, o ídolo dele está computando mais um número, um zero na conta bancária, seguindo estritamente as ordens do mercado das sombras. O futebol virou uma imensa engrenagem de manipulação de comportamento e de bolso. Por isso, vai em conselho. Pare de entregar sua energia vital, a sua atenção para quem te enxerga apenas como um número de planilha de lucros.
Não se torne peça para mover a engrenagem dessa máfia. Você que diz ser desperto, sabe como funcionam as coisas. E você, querendo ou não, quando participa disso, está alimentando as grandes famílias do tabuleiro do palco mundial. Não é mesmo? Você que diz que quer se libertar da Matrix, sair da Matrix, pense nisso. Mas se você acha que o controle sobre o atleta para por aí, espere até a gente decodificar o verdadeiro significado por trás do título que eles dão para esses super jogadores. Porque quando o sistema chama um atleta de o melhor de todos os tempos, ele usa um termo em inglês muito específico que esconde o maior segredo bioenergético dessa Matrix. Exatamente. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. E é aqui que a gente cruza a fronteira do plano físico, do dinheiro, da política, e entra diretamente na engrenagem simbólica e energética da Matrix. Vocês já repararam na palavra que a grande mídia, os influenciadores, os próprios atletas usam para coroar o melhor jogador do mundo na atualidade? Eles usam um termo em inglês que virou febre, GOAT, ou seja, o melhor de todos os tempos. Bonitinho, não é mesmo? Bonitinho o nome, né? Só que na nossa realidade, nada é por acaso. A palavra GOAT, em inglês, significa literalmente bode. Vamos limpar as lentes dos óculos. Vamos lá. Por que o sistema escolheu justamente o arquétipo do bode para estampar a testa dos maiores ídolos do futebol do mundo? Na simbologia oculta mais antiga, o bode representa a figura do sacrifício, da energia do submundo e da consagração da matéria sobre o espírito. Toda vez que a massa replica esse termo, toda vez que o jovem coloca o emoji de um bode na foto do jogador favorito, o inconsciente coletivo está validando, reverenciando esse arquétipo sem ter a menor pista do que está fazendo. Eles transformam a adoração ao símbolo em uma gíria moderna e descolada. E se você acha que isso é só teoria da constipação da internet, eu convido você a olhar para o que Hollywood lançou nas telas de cinema em fevereiro desse ano, 2026. O filme GOT. O filme de suspense e drama GOT, lançado em fevereiro de 2026 com o ator Jahel Jerome e produzido por Jordan Peele, escancara exatamente o que acontece atrás das cortinas do esporte. O filme usa o pretexto de uma promessa de futebol americano universitário para mostrar a anatomia da humilhação, os rituais de iniciação bizarro e a desumanização que o atleta sofre para ser aceito pela elite. E a fofoca de bastidor da vida real que o filme espelha é assustadora. O topo do esporte é rigorosamente controlado. O treinador, por exemplo, não tem o poder de fazer o que ele quer, não. Ele não escala quem ele quer por critérios meramente técnicos. A diretoria e os patrocinadores das sombras impõem quem deve estar na vitrine, quem deve ser o herói, quem deve ser o vilão da rodada, para movimentar bilhões dos quartéis de apostas e manter a massa polarizada. O atleta e a comissão técnica são peças em um tabuleiro onde o roteiro já foi escrito antes mesmo do campeonato começar. O sistema cria o bode sagrado, coloca ele no altar do estádio e faz o rebanho canalizar toda a sua devoção e energia vital para aquela figura. Eles te desconectam da sua própria soberania para fazer você venerar o símbolo deles. Eles controlam os heróis dos gramados, controlam as narrativas das telas, e o plano de controle deles é tão vasto que vai muito além das fronteiras do nosso planeta. E é por isso que os documentos secretos começaram a vazar nos bastidores da inteligência americana e as fotos ocultas de missões espaciais estão deixando a elite em pânico. Então vamos mudar o assunto, vamos entrar agora no clímax da nossa live e abrir o dossiê ufológico de 2026. Fica aqui comigo. Eu sei que vocês são doidinhos pro assunto do ET. Então, vamos falar dos ETs. Não é mesmo? Foi divulgado agorinha, no dia 12 de junho, o terceiro lote dos documentos desclassificados pelo governo americano. Para a sua narrativa do mundo fazer sentido, você precisa entender que o que está acontecendo nos bastidores das agências e inteligências não são à toa, não. Tem um teatro aí. E a gente precisa de ligar o nosso observador o tempo inteiro. Recentemente, um arquivo ultra secreto veio a público e balançou as estruturas da comunidade de vanguarda. E eu estou falando do documento original da NSA,
Agência de Segurança Nacional Americana, sobre a classificação máxima, Top Secret Umbra. Quando você bate o olho nessas páginas, desses arquivos, o choque é imediato. Ele é repleto de tarja preta. Na verdade, tarja branca. Tá lá, de branco, um quadro branco tampando o texto. É que a gente chama de tarja preta. Tentativa desesperada do sistema de censurar trechos inteiros. Se você pegar esse documento, ele tá lá e pode ser baixado por qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tem mais de 300 páginas. Mas os dados que vazaram pelas frestas da censura são assustadores. O documento relata, de forma oficial, o rastreamento militar de frotas massivas de 95 objetos voadores não identificados operando de forma coordenada em uma altitude inacreditável de 70 mil pés. E a fofoca militar fica ainda mais sinistra, sabe por quê? O arquivo relata que os caças MiG daqui, do ser humano, da Terra, de alta tecnologia, foram enviados para interceptar essa frota anômala. E o que aconteceu quando os pilotos se aproximaram desses objetos? O documento simplesmente corta. E por quê? O que eles não querem que a gente saiba? O final da folha foi apagado pelo governo, trajado de preto, sob a justificativa de segurança nacional. Eles esconderam o desfecho porque o que acontece lá em cima quebra completamente a narrativa da soberania militar que eles vendem para a massa. E por que eu estou te contando isso hoje? Porque em pleno ano de 2026, o tabuleiro geopolítico do espaço virou uma guerra fria, silenciosa. E sabe, tudo isso que eu estou te contando aqui agora não é novidade para quem já vem acompanhando isso há muitos anos. Você que provavelmente já vem no seu despertar há muitos anos, já sabe que tudo isso não é novidade para nós. Inclusive essas frotas de nave que ficam aqui, que são ditas estelares, muitas dessas naves, estão aqui na Terra mesmo, no fundo do oceano, dentro de vulcão, intraterreno e por aí vai, né? E aí, os Estados Unidos estão liberando relatórios oficiais a conta-gotas na grande mídia, na vitrine. Eles fazem aquelas audiências públicas do Congresso, soltam vídeos borrados e historinhas mastigadas só para controlar a narrativa. Eles querem que você ache que eles estão descobrindo as coisas agora, mantendo o rebanho calmo e sob controle. Só que, enquanto o governo americano tenta pautar o que você deve ou não saber sobre o fenômeno, as outras potências mundiais não estão brincando em serviço, não. Não mesmo. E deixa eu só fazer um parênteses aqui. Dizem aí nos bastidores que possivelmente, bem sem nervoso, o governo americano está para liberar grandes revelações aí que vai chocar a humanidade, do tipo desmonte de castelinho total, de que inclusive aquilo que está relatado lá na Bíblia não existe. Dizem por aí. Está ventilando com bastante força. Então vamos aguardar os próximos capítulos, porque esse mês ainda vai ser divulgado alguns documentos ainda. Certo? Continuando. Então, essas potências, elas estão correndo por fora e acumulando provas brutais nos bastidores. O monopólio da informação espacial quebrou. E o que a China, Xing Ling, descobriu recentemente lá do outro lado, bem longe dos olhos da inteligência americana, é uma fofoca de bastidor que vai explodir a sua mente agora. Talvez não, né? Porque isso já é velho, para quem vem acompanhando há muito tempo aí sobre esse assunto. E o que eu vou te contar agora é a prova de que a corrida espacial de 2026 é disputada ferozmente nos bastidores mais profundos. Enquanto a agência de inteligência dos Estados Unidos tenta dosar a conta-gotas o que o mundo deve ou não saber, a China foi lá e agiu. A sonda espacial chinesa Chang'e 6, numa missão histórica, conseguiu pousar e operar exatamente lá, no enigmático lado oculto da Lua. E a grande fofoca dos bastidores espaciais é que imagens captadas por essa missão fotografaram estruturas puramente anômalas na superfície lunar. Estruturas artificiais, geométricas, que desafiam qualquer explicação natural. E eu já trouxe aqui em outras lives que dizem por aí nos bastidores que existem pessoas morando lá. Que são levadas
sem querer ir para lá. Inclusive, cientistas, como esses que sumiram recentemente, dizem por aí que eles podem estar trabalhando lá, contra a vontade deles. E para vocês entenderem a precisão disso, o lado oculto da Lua é impossível de ser visto da Terra devido à rotação sincronizada do satélite. A China começou a mapear aquilo perto de 2019, com a Chang'e 4. E em 2024 fez história ao pousar a missão Chang'e 6 exatamente na bacia do Polo Sul, aí que tem, tornando-se o único país a coletar e trazer amostras físicas dessa região de volta para a Terra. As análises dessas amostras revelaram descobertas científicas valiosas como vestígios vulcânicos de bilhões de anos e materiais complexos que a elite quer esconder. E o nível de isolamento lá atrás é tão brutal que, devido à obstrução do sinal de rádio pelo próprio corpo da Lua, a comunicação com essas naves é impossível, quer dizer, é possível graças ao uso de satélites de retransmissão ultra avançado posicionado em órbita. Eles montaram uma rede de comunicação exclusiva nas sombras da Lua. A cúpula chinesa guardou esse registro às 7 chaves, porque sabe que quem dominar a informação sobre o que está escondido do outro lado da Lua detém as cartas mais fortes do tabuleiro geopolítico atual. E aí? Sabendo que a panela de pressão ufológica está prestes a estourar, o que a engenharia da Matrix faz aqui embaixo para confundir a sua mente? O que? Ela joga no ventilador aquela imagem absurda que viraliza nas redes sociais. A suposta foto de Trump, beicinho nervoso, apertando a mão de seres pleiadianos gigantes na porta da Casa Branca. E é óbvio que aquela imagem é falsa. É uma manipulação digital nítida. E mesmo que não fosse, você acha mesmo que esse encontro ia acontecer ali a céu aberto para todo mundo ver? Não, meus amores. Mas o verdadeiro questionamento de mestre que o observador precisa fazer não é se a foto é real. E sim, por que o sistema joga uma imagem absurda dessas nas redes sociais para viralizar e depois apaga de forma misteriosa? Beicinho nervoso, é tão engraçadão, né? Isso se chama engenharia de saturação e dissuasão, que é decocar a atenção, desfocar a atenção. É uma tática psicológica de bastidor refinadíssima. Eles inundam o consciente coletivo com o ridículo, com a fofoca boba e com a montagem escrachada. Eles fazem isso de propósito, para que quando um documento sério da NSA, como o arquivo da Umbra, que eu acabei de citar, vier a público, o rebanho acha que é meme, que é historinha de internet, que é constipação para o nariz de todos. Eles saturam a sua mente com a piada para descreditar a verdade, fazendo a massa rir e perder totalmente o foco do que realmente importa. É a cortina de fumaça perfeita para manter o controle. Por isso, eu te digo, não caia nas armadilhas da distração da Matrix. Manter a sua visão limpa, a sua biologia soberana e seu filtro ativado. Mas diante de tanta manipulação, tanta colheita de energia nos estádios, tanta fofoca pesada de bastidor, como é que você faz para blindar o seu biocampo e não entregar o seu poder de bandeja para o sistema? Simples. Veja, observe o que o sistema está querendo fazer com que você veja. Mas não faça parte. É o que eu sempre digo, é viver no caos, no meio do caos, mas não fazer parte dele. Certo? Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Portanto, meus amores, depois de abrir a caixa preta, destrinchar a anatomia do controle desse palco mundial, eu sei que uma sensação de vazio ou até um desamparo pode tentar bater no peito de vocês. E muitas pessoas me mandam mensagens perguntando, com o coração apertado, se até o entretenimento, a geopolítica e as estruturas religiosas são manipuladas, para quem o devorar? Para quem? Se aquele Deus rígido, punitivo que foi apresentado na Bíblia faz parte dessa engenharia de controle, para onde eu direciono a minha fé? Porque eu não sei se você sabe, o ser humano tem um problema. Ele tem a necessidade de adorar alguém, uma coisa, porque nós somos moldados dessa forma. Buscar fora o Salvador. Olha bem para mim. Não procure fora o que sempre esteve dentro de você. O sistema tentou te convencer de que você é impotente, precisa de intermediários. É porque eles têm medo do seu verdadeiro tamanho. Quando você quiser rezar, quando você quiser orar, reze e ore para você mesmo. Você é uma partícula divina, viva. Você carrega a centelha divina pulsando em cada filamento do seu DNA. Como bem ensina os antigos textos do hinduísmo.
Você é a própria consciência suprema experimentando a matéria. E o próprio Buda nos deixou esse testamento de emancipação antes de partir, quando ele disse: seja o seu próprio farol, seja o seu próprio refúgio, não procure refúgio em ninguém além de si mesmo. A Matrix quer que você gaste a sua energia vital buscando salvadores externos, enquanto a única resposta real está na reconexão com a sua soberania interna, a sua centelha divina. E se hoje você sente que está sem direcionamento, claro, na sua vida profissional ou financeira, se os seus relacionamentos parecem travados, desalinhados, e você quer decodificar de uma vez por todas, se você está vivendo, se você quer saber se você está vivendo um karma ou não, ou se você está repetindo um ciclo inconsciente, você precisa talvez de um mapa de navegação. Então é por isso que eu quero te fazer um convite. Eu faço a leitura energética do mapa vibracional estelar. E através dessa investigação, nós vamos descobrir a sua verdadeira origem estelar, a sua frequência atual. Qual é a sua frequência? E acessar as suas primeiras encarnações aqui na Terra. Nós vamos ver a sua bagagem espiritual, se ela vem de Lemúria ou de Atlântida. O que isso diz muito sobre as suas aptidões profissionais, os seus talentos, é a forma como a sua energia opera no plano físico. Para fazer essa leitura comigo e alinhar a sua rota, basta me chamar aqui no privado, no TikTok, ou lá no Insta, @AinuraSantos. E para os avatares que querem ter um conteúdo exclusivo, com vídeos, lives e chat, você não pode ficar fora dessa e se inscrever aqui no canal. Lá no Will, que termina com Tube, a gente chama de membros, né? E aqui são os inscritos. Então, se você desejar ser um inscrito aqui do canal, você vai aqui na bio do canal e tem uma palavra lá escrita: inscrição. Você vai, por apenas R$15, se tornar membro da nossa comunidade e receber um conteúdo exclusivo. E mais uma coisa, antes de eu ir para o chat e responder as perguntinhas. Vocês são avatares encarnados neste tempo de transição exatamente para quebrar essa barreira de frequência. A Terra está atualizando o seu gradiente. Você foi desenhado para suportar essa nova oitava. Não aceite mais as correntes da distração. Não ceda a sua energia para o palco mundial. Limpem os olhos, governem a sua biologia. O tempo de assistir a história do lado de fora acabou. O sistema só tem poder enquanto você joga o jogo dela. E hoje nós escolhemos a nossa emancipação. Por isso, meu querido galáctico, meu novo humano, a partir de hoje, não olhe para trás, escolha-se. Eu preciso de você, com a mente limpa, o espírito desperto e a biologia ativa, para juntos subirmos o gradiente frequencial da Terra. A nossa soberania está decretada aqui e agora. Gratidão, meus amores. Vamos para as perguntinhas. Bora! Sim. Sou luz, Bafomé, isso. O imbatível. Então existe mesmo a cúpula da sombra? Sim, Gilda. Obrigada pelas revelações. Não tem dinheiro que pague. Gratidão, Gilda, minha querida. Um beijo. Um beijo, minha querida. Vivian, maçonaria, adoração, verdade. Lulu, como oramos para nós mesmos? Como o eu sou? Sim, para sua centelha. O eu sou é sua centelha, né, Lulu? Agradeça por estar experienciando, apesar de todas as dificuldades. Agradeça por essa experiência. Agradeça pelo alimento, agradeça pelo sol, agradeça pelo vento, agradeça. Coloque a mão no seu coração e agradeça, 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 agradeça. Viu? Para você. Você é um Deus, uma deusinha encarnada aqui e agora. Lulu, a Lua não é habitável? Segundo o que tem dito desde sempre. Dizem por aí nos bastidores, né, Lulu, que a Lua é habitada no lado escuro da Lua, né? Dizem que lá tem uma cratera. Eu quero trazer aqui um documento dessa cratera para a gente ver, respaldado em cima de referências, porque eu trago conteúdo aqui com referências, né? Então dizem que sim, que lá tem vida, né? Vida que eu falo é gente morando lá, né? Seres, consciências. Edna, é verdade que a Lua foi projetada? Não é algo natural? Dizem nos bastidores, Edna, que esse satélite foi trazido para cá. Dizem sim. Eu posso trazer com mais respaldo referencial sobre isso, né? Vou trazer sobre isso e sobre a cratera que tem lá do outro lado, que eles falam que lá dentro dessa cratera tem vida, né? Luciana. Quer dizer que os alienígenas são teatro? Sou luz. Aqueles que apresentaram na vitrine para nós é um teatro, né? Mas os dimensionais existem sim. Só que os dimensionais, eles não têm corpo físico igual a gente.
Pode ser que a gente tenha algum intraterreno, por exemplo, com corpo físico, não igual ao nosso. Pode sim, tá? Mas os dimensionais, arcturiano, por exemplo, um felino, eles não têm o corpo físico igual ao nosso. É um corpo mais sutil. Lulu, e o Cristiano Ronaldo, que vive tudo intensamente, sempre foi muito criticado? O que, Lulu? Você perguntou? Você afirmou? O imbatível, um beijo. E o que os ETs farão na Terra? Eles estão aqui com a gente já, sou luz. Eles estão em outra dimensão, mas as dimensões entrelaçam. Eles estão comigo aqui agora, está com você aí agora. Viu? Eles têm um corpo sutil, não precisa de estar aqui encarnado igual a gente. Esses sim são os verdadeiros dimensionais. Viu? Tem comigo aqui, arcturiano, felino. Mas eles não têm o corpo físico igual ao nosso. Mas são reais. Sim. Cadê as perguntinhas? Você que está aí no fundo da sala, deixa uma perguntinha aqui para mim. Você não tem nenhuma curiosidade? Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Soluz, então não precisamos temer? Não, Soluz, de forma alguma. São seres super benevolentes, viu? Por exemplo, os arcturianos, eles têm um amor tão grande que eles vêm, que a gente sente eles pelo cardíaco. A gente vê o cardíaco, quando eles aproximam, o nosso cardíaco se expande de uma tal maneira, é um amor, uma coisa indescritível, viu? Então, o céu e o inferno são invenções? São, Sara, são. Viu? Que está escrito na Bíblia, céu e inferno? É tudo teatro. No universo tem a lei do retorno, a lei do uno. Se você fizer uma maldade pro coleguinha, essa maldade uma hora vai voltar para você. É isso. Nós mesmos fazemos as escolhas, certa ou errada. Tá? Então, não tem essa de que a gente vai queimar no mármore do inferno, não. Como está no mesmo lugar e errar em outra dimensão? Malu. Como está no mesmo lugar e errar em outra dimensão? Malu, nós não somos fragmentados. A sua consciência escolheu viver esta realidade. Você está falando do seu outro eu, por exemplo, do futuro? O seu outro eu é uma outra consciência. Eu vou trazer aqui na próxima live, hoje é domingo, quinta-feira, eu vou explicar exatamente como é que funcionam os tais fractais, os outros eus, como se dá isso. Vou explicar detalhadamente tudo, como que acontece isso. Nós não somos fragmentados. Vivian, fala um pouco sobre os répteis. O que você quer saber dos répteis? Existem os répteis bons e os maus, né? Mas existem répteis bons, sim. Viu? Você quer saber se estão encarnados aqui? Eles são lá do topo da dominância, se é isso que você quer saber. Eles ficam brigando com os Draco. Então, somos criadores da nossa própria realidade? Exatamente, Rita. Nós criamos a nossa própria realidade. Nós somos co-criadores. Eu expliquei que eu acho que na live de sábado ou de quinta-feira, como que a gente faz para escolher uma linha do tempo. É nós, por nós mesmos. Por exemplo, tem gente que fala assim, esse emprego é horrível. Mas o que a gente está construindo agora para poder construir um emprego dos sonhos? Entende? Eu quero uma casa de tal maneira. Beleza, mas o que nós estamos construindo agora para poder ter essa casa X? Soluz, mas por que pessoas não veem ele? Porque eu expliquei, né? Eles têm o corpo mais sutil que o nosso. Tá? E outra coisa, mesmo aquelas consciências que têm um corpo físico, vamos colocar assim, de repente aquelas consciências que vivem lá no fundo do oceano ou intraterreno, pode ser que alguma consciência ou outra tenha um corpo físico não igual ao nosso, eles não querem ter contato com a gente. Eu trouxe a história aqui do povo formiga, do homem formiga, que não quer ter contato com a gente aqui da superfície da Terra. Por quê? Somos crianças. Eles têm medo de que a gente entre, por exemplo, lá no mundo deles lá, que tem todo um ambiente, todo um ecossistema, e a gente destrua. E a gente vai fazer o quê? Destruir mesmo. Somos crianças, eles não querem ter contato com a gente. Viu? Esse planeta é prisão, observador? Não. Não é prisão. Nós gostamos daqui. Nós nos afinizamos com esse sistema. Os estrelosos dizem por aí que o demiurgo, cão do universo, nos aprisiona aqui. Não.
Nós nos colocamos aqui. Nós fazemos besteira e continuamos vindo aqui, encarnar aqui. Só depende de nós colocarmos a mãozinha para fora e sair daqui. Fazer o simples e básico bem feito que eu venho falando aqui. Aumentar a frequência, estar ressonante com outros orbes para viver outras experiências. Eu já trouxe aqui a história da mãe do Chico Xavier também, explicando que ela estava dentro de um gradiente que ela conseguiu ir para outros orbes. Normal, viver outras experiências. É nós por nós mesmos. Os nossos irmãos galácticos, eles não vão fazer nada. Eles vêm, às vezes, quem está aberto para esse tipo de coisa, aconselha, sopra alguma coisinha, mas eles não vão fazer o nosso trabalho. Gael, essa história do e as crianças, é verdade? Sim. Sim. E por que ninguém faz? Não, porque é a própria elite. Não vai fazer nada mesmo. Não vai fazer nada, viu, Gael? Inclusive, um dos maiores tráficos, entendeu, né? Que existe é de gente, de órgãos. E quem que tá na frente desse comércio? A elite. Como aumentar a frequência para mudar a realidade? Simples e básico, bem feito. Cap tutor. Não comer embutido, ter uma alimentação mais limpa, né? Arroz, feijão, legumes, verduras, vegetais. Se for comer carne, se você ainda comer, come carne de verdade mesmo, né? Não come nada processado, tipo hambúrguer, miojo, essas coisas. E eu trouxe aqui numa live para trás, explicando sobre a carne bovina, suína, do frango, que ela está totalmente contaminada por antibiótico. O antibiótico destrói o seu organismo. A Europa proibiu a entrada da carne brasileira lá. Não vai entrar. De tanto contaminado que está a carne. Então, se você ainda consome carne, meu amiguinho, minha amiguinha, consome menos. Não consome todo dia. Porque isso, se você não tem problema de saúde ainda, cedo ou tarde vai acontecer. O que você acha dos animais e quais as funções dos animais? Os animais são nossos irmãozinhos na sua evolução. São lindos, né? Por amor. O que você quer dizer sobre os animais? A função deles. São seres que habitam aqui esse planeta. Em outros planetas também existem seres de consciência um pouco menor, igual nossos animaizinhos aqui. Eles podem não ter o mesmo corpo desses animaizinhos, né? Mas eles são lindos. Até um animal pode ensinar o amor para um ser humano. Até um animal. Tem pessoa que está tão perdida, uma consciência tão baixa, que até um animalzinho pode ensinar ela, pode fazer com que essa alma, essa consciência desperte. Então os animais são lindos. A natureza. Legal. É isso aí. Isso, Sou Luz. Gratidão. Luz Sara, quem disse? Onde está a informação? Como chegou até aqui? Você está falando comigo, Luz Sara? Eu tenho 2 pets, só falta falar. Pois é, não são bonitinhos, user 0519? Eles estão desenvolvendo consciência cada vez mais, né? São muito inteligentes. Ângela, minha querida, gratidão, beijo. Estamos juntos, juntas, né? Todos juntos. Pretinha, o que você quis dizer com IA? Débora, menino danado. Isso. Bora. Edna, dizem que a Terra é plana, a Terra é redonda. Olha, Edna, não importa, né? Se ela é redonda, se ela é plana. Deus está dentro de nós, a nossa centelha, a nossa chama. Jesus já dizia isso, né? Buda também. Jesus deixou um recado aqui claro, ele, Buda e tantas outras correntes espiritualistas. A porta estreita, quem é que se escolhe para atravessar a porta estreita? Todas as lives eu falo aqui, né? Escolha-se, escolha-se. Porque Jesus já dizia, o escolhido é aquele que se escolhe para atravessar a porta estreita. E é difícil, porque você tem que deixar muita coisa para trás. Muita coisa.
E, como eu disse na live de sábado, escolher uma linha do tempo diferente vai doer muito, porque o seu velho mundo tem que cair para nascer o novo, né? Quando você escolhe uma linha do tempo diferente, geralmente ela vem acompanhada do desmonte do castelinho. Então, sim, para atravessar a porta estreita, vai ser difícil, mas vai valer cada lágrima derramada. Pode ter certeza. Porque aqui, o que nós estamos vivendo aqui, essa experiência, é por um determinado tempo. O jogo continua do outro lado. Do outro lado também. Inclusive, a mônada, que todos, um grupo vai pertencer, você provavelmente que está aqui comigo, pode pertencer à minha mesma mônada. Nós temos irmãos, né, amigos, do outro lado do véu desencarnado que fazem parte da nossa mônada. E estão esperando que a gente faça o trabalho aqui bem feito. Bem feito. Viu? Gratidão. Se você não é inscrito aqui neste canal maravilhoso, torne-se inscrito. É uma forma de você apoiar o canal e também receber conteúdos exclusivos. Renata, vamos estar na Nova Terra? Olha, Renata, a Nova Terra é uma dimensão, né, é uma frequência. Então, se você estiver numa certa frequência, você já está na Nova Terra, né? Eu vivo falando aqui acima de 500 Hz. Então, aquela pessoa, aquela alma, né, que já estiver acima de 500 Hz, ela já está, né? Já está. A Nova Terra é uma frequência. Claro que o mundo de regeneração, nós não estamos ainda no mundo de regeneração, apesar de ser dito aí em muitas literaturas, né? Nós não estamos, a gente está vendo ainda o caos. Gratidão, almas lindas. Um beijo, tá? Então, assim, quando a gente entrar no mundo de regeneração, aí vai ser muito legal, maravilhoso, né? Então, quem vai herdar essa nova terra? São as crianças, as que estão vindo aí, ao contrário dos estrelosos, diz que a roda de Sansara acabou. Como que acabou se está nascendo criança? Vamos pensar, gente, por favor. Isso, observador. Vamos orar para nós mesmos. Nós somos a centelha divina. Como medir essa frequência? Bom, a gente costuma medir na radiestesia, o observador. Mas você pode, por exemplo, saber se a sua frequência está boa a partir do momento que você faz algumas perguntas. Você tem algum desentendimento com algumas pessoas? Você vive bem com elas? Você não precisa ter contato, mas você está bem? Você está bem com você mesmo? O caos está plantado lá fora. Você está sem grana, está correndo atrás de boleto, mas por dentro, como é que você está? Você está em paz? É essa a pergunta que você tem que responder. Você está fazendo o simples básico bem feito? Você toma sol? Você admira a natureza? Você tem contato com a natureza? Você se alimenta bem? Respira bem? Se hidrata bem? Faz exercício? Então, essa frequência está boa. Essas perguntinhas que você tem que se fazer. Viu? Depois do muro de gelo existem outras terras? Chama terras além ou imbatível. Diz que sim, tem civilização lá sim. Mas como eu disse, essas civilizações mais avançadas, que estão aqui, no fundo do oceano, lá na Antártida, entre a Terra, não querem ter contato conosco. Por quê? Somos crianças. Eles têm medo que a gente invada o ambiente deles, o ecossistema deles, que eles controlam tudo certinho, e a gente destrua. E eles têm total razão. Total razão. Capitutor, eu vi seu vídeo sobre a energia. Fiquei surpreso com o que você falou sobre o que aconteceu com o Titanic. Pois é, pois é. Exatamente, Capitutor. Gratidão. Passou rápido, Gael. Depois você manda aqui para mim de novo. Como viver com pessoas difíceis, tipo, mora com a gente? Você vai ter que plantar um botãozinho dentro de você, Renata. Que hora que essa pessoa começar a falar, te perturbar, você vai desligar ela. Tum! Você vai ter que treinar isso dentro de você. Porque sim, tem umas pessoas que moram com a gente, sugadores de energia, esses são os arcontes, que sugam a sua energia. Não tenha contato ali. Agora, você é livre para escolher outra linha do tempo. Ah, mais. Pois é difícil, dói. Quando a gente escolhe uma outra linha do tempo, é um desafio, porque você tem que largar algumas coisas para trás. Gael, e essa descoberta de que no interior das pirâmides tem um portal? Tem um portal. E eu já falei aqui que eu vi o portal lá. Não consigo ver essa pergunta tudo aqui, Gael. Mas, ó, essas consciências, Gael,
Não é assim bem do jeito que eles estão falando, não. Existe consciência ruim, existe consciência boa. Elas atravessam aquele portal. Atravessa sim. Como em casa. A gente tem em vários lugares da casa pontos de portais. Na casa que eu morava, tinha diversos portais dentro da casa. Tinha um portal dentro, atrás da minha porta. Tinha um portal na minha cozinha com um tubo de luz azul enorme. Ai, como é que você sabe disso? Ai. Olha, eu via na minha tela mental, no terceiro olho, né? Outras pessoas já viram também. Então, tem. Então, mas não fica com medo, preso nesse portal que tem lá na pirâmide, não. Isso já tem há muito tempo. E esses portais existem em diversos locais daqui da Terra, viu? Diversos locais. Eva, eu acho que existem vida em outros planetas, vidas tipo a nossa. Dizem que sim, Eva. Dizem que sim. Que os humanos que somem daqui são levados para esses planetas para povoar lá. Inclusive, esses cientistas que andaram sumindo aqui, alguns deles que não foi encontrado nada, nada, nem corpinho biológico, nada. Dizem que eles foram levados para poder trabalhar lá sem querer. Eu convivia com uma pessoa assim, depois que comecei a me despertar, ela mesma afastou. Pois é, isso mesmo, User, que acontece. User 0519, exatamente isso. Sabe por quê? A sua frequência muda. E aí o seu campo acaba afastando essa pessoa. Viu? A sua live está sendo uma lição de vida para mim. Gratidão, imbatível. Um beijo. Gratidão. Não precisamos temer. Então o céu e o inferno não existe. Verdade. Fala um pouco, já falei. Cadê sua perguntinha? Darlene, mas não vejo as pessoas que erram pagando. Então, Darlene, mas vai chegar uma hora, cada um vai ter a sua hora, viu? Não é na nossa hora, é na hora do universo, né? Na hora que chegar o ponto dessa pessoa ter que o retorno para ela. Não é pagar, não é maldade, é aprendizado. Verônica, eu tenho me sentido mais sensível, vibrações estranhas, sempre tive visões espirituais. Sim, a gente está passando por uma transição, né? Mais pessoas sensíveis do despertar. Aquelas pessoas que vão despertando vão ficando cada vez mais sensíveis. Certo. Chega chegando, deixando o seu coraçãozinho. Se você não me segue aqui, já me segue, Construindo Novo Humano. Me segue nas outras plataformas, no Insta, Construindo Novo Humano. Segue lá, me segue lá no meu também, Nainora Santos. Já me segue aqui também no TikTok, Construindo Novo Humano. Lá naquela outra, que começa com Y, termina com Tube, Construindo Novo Humano. As lives completas eu estou subindo lá, naquela outra plataforma, porque é um vídeo um pouco maior. Aqui na plataforma eu sempre tenho vídeos, quase todo dia, quando a plataforma não me bloqueia, né? Então tem vídeo aqui quase todo dia. Porque com o despertar até o tatatá, perde a graça. É assim mesmo, Renata. É assim mesmo. Ainda mais se você estiver tendo essa relação com uma pessoa que já não está ressonando mais com você. Se a pessoa não estiver na mesma frequência com você, não tem muito jeito. Ela tem que caminhar junto com você. Porque senão, separa. Viu? E aí muita gente fala assim, e a minha cruz? Que história que é essa? Não. Tudo isso, Malu, tudo isso lembra muito do filme Avatar. Pois é. Gaio, Sete Além é uma lenda urbana ou é verdade? É verdade, Sete Além. Mas é que sim, é que botaram um nome, né? Sete Além. Mas é uma dimensão. Né? É uma dimensão. Ai, que dimensão é essa? Vamos entender que seria a quarta dimensão? Sempre tive medo de ser levado para lá. Não precisa ficar com medo, não, Gaio. Viu? Não precisa ter medo. Você provavelmente está com uma frequência legal. Não precisa ter medo, não. Certo. Luciana, os legumes também estão. Então, Luciana, os legumes, a gente sabe que tem agrotóxico no legume, nas folhas, blá, 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 blá. Mas você prefere comer um legume e você higieniza da melhor forma? Ou você prefere comer uma carne entupida de antibiótico? Porque se você perceber e prestar bastante atenção na carne da vaca, ela tem gosto de remédio.
que você prefere? Comer um pouco de agrotóxico que está lá nas folhas, nos legumes, ou se entupir de antibiótico do animal? Isso é muito pior. Isso destrói a sua saúde. Renata, e os filhos, como fica? É tão diferente da gente? Você está falando que é diferente, né? Você está afirmando. Então, eu falo assim, que a missão da mãe aqui na Terra encarnada é uma das mais difíceis. Mais difíceis. Mas você vai ter que ligar. Se você não combina muito certinho com seu filho, com a sua filha, você vai ter que ligar um botãozinho em você. Quando essa criança começar a te perturbar, te apurrinhar, é você desligar, falar, tá bom, tá bom. Entendeu? Não tem jeito. Viu? É treinar. Isso, treinar. Viu? Luciana. Arroz e feijão, tudo carboidratos detonam, detonantes gorduros. Exato, Luciana. Muito carboidrato para o corpo não faz bem, né? Você que está falando por causa do açúcar? Então, mas muita atenção à carne. Eu não estou defendendo para ficar sem comer carne, viu? Só estou pedindo para ter um ponto de atenção na carne da vaca, que as carnes do Brasil foram proibidas de entrar lá na Europa por causa da quantidade excessiva de antibiótico. Sara, sim, você escolheu vir passar por essa experiência, neste corpo, nesta família, com estas pessoas, com esses cão do universo que você deve ter aí do seu lado. Essas pessoas, mas você vai ter que acertar com elas se você tiver desentendimento. Você vai ter que passar aqui essa experiência no meio do caos, sem estar dentro dele. Eu costumo falar que você vai atravessar aqui um caminho descalço, em meio a brasas. Estar aqui encarnado é para os fortes, não é para qualquer um. E aqui a Terra tem uma coisa bem diferente dos outros orbes. A nossa passagem aqui é rápida. A evolução também. A gente fala evolução, antes, deixa eu já falar, porque as pessoas vivem querendo me corrigir, que a gente não evolui, que a gente lembra, tudo bem. Mas aqui a gente está fazendo o quê? Lembrando, e cada vez que você lembra um pouquinho, você dá um pouquinho mais para frente no jogo, não é verdade? Então, a gente está assim evoluindo, né? Gratidão. Sim, legal. Vivian, Musk, o único trilhardário do planeta, qual o recado? Então, ele faz parte lá da elite, só que ele não é o que manda aqui no sistema, tá? Acima dele tem outras coisas. Ele é a vitrine. Lussara, eu estou chateado comigo mesmo agora. Poderia ter escolhido uma família. Não, Lussara. Se você tem que aprender certas coisas, a sua consciência lá do outro lado do véu, a parte consciente, é que escolheu estar aqui, nesta família, com essas pessoas, passando por essas dificuldades. É um aprendizado. Então, começa a olhar para certas dificuldades que você passa na sua vida, o que isso quer te ensinar? E o que isso quer te mostrar? Rita, quando essa alminha é levada, né? Ela tem algo para aprender. Tem algo para aprender, sim. O signo de peixes é a sua última encarnação? Não, Cícera. Não. O signo de peixe não é a última encarnação. Tá? Tá bom? Não é por causa do signo que a pessoa vai encarnar aqui pela última vez ou não. Gaia, eu escolhi vir, eu assinei o contrato? Sim. Foi engano? Não. Quero quebrar de contrato? Posso? Não. Gaia, você, antes de vir para cá, você fez toda uma programação junto com o seu mentor. Aí sabe como que acontece? Acontece assim, ó. Lá, o seu mentor fala assim, olha, vamos mandar você com essa pessoa aqui, beleza? Você fala assim, beleza. Só que aí você põe assim, ó, dificuldade com essa pessoa. Nada de facilidade. Viu? Bota bastante dificuldade aqui com essa pessoa. Aí seu mentor fala assim, olha, que corajoso. Entendeu? É você. Você tem que fazer toda a liçãozinha de casa aqui certinho. Viu, Gael? É assim que a gente cumpre o contrato. Viu? Um beijo, querido. Legal. Gatinha. Uhum, certo. Chega chegando, deixando seu coraçãozinho. Cadê sua perguntinha? Religião, temos que estar fora dela. Sim, são caixinhas, né? Criada pelo homem.
User 0519, religião baixa nossa frequência. Porque coloca a gente dentro da caixinha, né? Rita, antes eu acreditava que um ente querido fosse me receber, mas agora, com todas essas informações... Então, Rita, aí vamos lá para outra historinha, né? O seu ente querido que está aqui encarnado, ele está aqui, vou dar um exemplo, não sei. Ele está aqui seu pai, ele está aqui sua mãe, ele está aqui seu filho, ele está aqui seu marido. Mas eles não são. Não são. São consciências que falaram, conversaram com você lá do outro lado, falaram assim, olha, vamos encarnar junto, para a gente poder passar por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, aprender isso, 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 isso. Mas eles não são. Viu? A gente chega aqui pelado e vai embora pelado. Isaura, fale um pouco sobre o própolis verde, o melhor que é o tradicional. O própolis é maravilhoso. Cada própolis tem o vermelho, né, tem o verde. Cada um tem uma característica um pouquinho diferente de cada um. Mas todos são ótimos para a imunidade. Ótimos, ótimos. Para o intestino, viu? Então, sim, faça uso do própolis. Eu gosto, muitos profissionais recomendam a versão aquosa, sem álcool. Eu gosto de usar a versão 70%, mesmo que tenha um pouquinho de álcool, porque é muito pouca quantidade de álcool. A não ser que a pessoa tenha problema no fígado. Aí usa a versão aquosa. Mas a versão aquosa, ela é bem, assim, o grau dela é bem pouco. Eu gosto da versão um pouco mais concentrada, 70%. Viu? Gratidão, minha querida. Verônica. Não, eu era evangélica e você rasgou meu véu. Isso aí. Que bom. Conversei com a minha filha, com meus o quê? Não consigo ver agora. Os animais têm consciência? Tem, mas assim, eles estão em evolução, né? A consciência deles é bem menos que a nossa, né, Lulu? Mas eles têm sim, dentro da evolução deles. Assim como como os elementais também, só que eles estão na evolução dele, ali no ponto deles. Certo? Legal. Luciana, roda de quê? Roda de Sansara, é isso? A minha filha disse que estou ficando louca. Não, Verônica, você não está ficando louca. É porque esses assuntos, quem está dormindo, que a gente fala que são os que estão dormindo, eles não entendem nada que a gente fala, chama a gente de louco mesmo, viu? Fique tranquila, tá tudo certo. Gratidão. Legal. Ó, use 0519. Eu tenho uma paz imensa depois que comecei a saber quem eu sou. Pois é, parabéns. Use 0519, gratidão. É isso aí. É fazer o simples e básico bem feito, a gente se reencontrar. Não está nada fora, está tudo dentro. Legal. Renata, minha vontade é de largar tudo mesmo. Pois é. Clay, para os adormecidos, a vida é uma ficção, literalmente. Verdade, Clay. E aí eles entendem assim, que a vida é desse jeito. Você tem que casar mesmo porque tem que casar. Você tem que ir na igreja porque todo mundo vai mesmo. Você tem que fazer certas coisas porque todo mundo faz mesmo. Quem está dormindo acha que funciona desse jeito. Tudo tem que ser assim. Não questiona, não pergunta por que as coisas funcionam assim, né? E nós somos os dissidentes, né? Os anjos caídos, questionadores. Os questionadores. Cristine, meu sonho é achar um portal. Os portais que você vai achar, Cris, são portais dimensionais, né? Lulu, a maioria das pessoas se afastou de mim sem motivo, porque já não estão na mesma frequência, verdade, elas se afastam. Ana Luz, minha querida, um beijo. Cadê a sua perguntinha? Luciano, acordei de noite e as luzes piscando, tava tudo piscando. Alexa, tava tocando e eu... Meu Deus do céu. Aí você achou que já era uma nave, né, Luciano? Beijo. Sou Luz. E os corpos dos ETs que mostram e circulam, o quê? O quê, Sou Luz? Os corpos? Luciano, já fiz várias perguntas sem resposta. Que pergunta? Me indica um livro para expandir a consciência. Você pode ler? Começa primeiro. Base. Vamos construir base, né, Cícera? Estrutura.
Livro dos Espíritos, primeiro. Depois você expande a consciência, vai para Blavatsky, tem vários livros dela, né, o Kybalion. Aí sim você vai para a expansão da consciência, mas primeiro você precisa de criar base, estrutura. Começa com o Livro dos Espíritos, um livro fácil de ler, tem na internet para baixar. Aqui no grupo do TEC, tá aqui o link na bio do canal. Clicou lá no link, o primeiro botão, você clica e cai direto lá no grupo do TEC, termina com GRAM. Tem material para você baixar, para ajudar no despertar da consciência. Tem esses livros lá para poder baixar. O Livro dos Espíritos, tem Kybalion e outros lá que eu deixei lá também. Tá bom, minha querida? Ana Luz, minha querida, um beijo. Legal. Pretinho, um beijo. Pergunta para mim aí, Luciano, o que você quer? Alguém fixa aí para mim, por favor, a pergunta dela. Cristina, eu tive uma projeção, era lindo, um portal de luz dourada, era tanta luz. Infelizmente, tive que... Voltou, Cristina, não consigo ler aqui depois. É assim, Cristina, mas assim, que você estava com uma projeção consciente. Mas na casa da gente tem portais. Uma noite eu acordei, e aí, no meu quarto, tinha um portal atrás da minha porta. Não fui eu que abri, eu acho que não. Então tinha umas consciências lá, eles se identificaram para mim como aponianos. Eu nunca tinha ouvido falar nessa raça. E aí eles perceberam que eu acordei. Eles falaram, ela acordou, vambora. E eles foram lá, essas consciências não são consciências ruins, igual plantaram na nossa cabeça, não. Seja consciência que for, que abriu um portal na sua casa. Viu? O portal, a consciência deles vai lá para poder ver, para te dar um passe, para ver como é que você tá. Outra coisa, eu comentei aqui, eu acho que no sábado, sobre chip implante. Tem chip implante que é colocado na gente para o nosso bem, para aguçar a nossa intuição, para a gente abrir o terceiro olho, né? É para ajudar a gente também. A gente não pode ficar focado nessas coisas, senão a gente se perde. Gratidão, Elcio. Isso, user 0519. Cada alimento que você consome, você abençoa, sim, né? Existe um estudo, esqueci o nome do cientista lá, que ele fez um experimento com alimentos, emanando energia negativa para um alimento e energia positiva para outro alimento. O alimento que recebeu energia positiva floresceu ali, ficou bem, né? Isso é com a alimentação, conosco mesmo. Clay, as projeções que seria um sonho dentro do outro seriam portais? Você pode atravessar portais dentro da projeção astral, sim. Viu, Clay? Se você chegou lá nessa projeção e atravessou um portal, você pode ter atravessado o portal, sim. Se você estava consciente na projeção, Clay? Conta pra mim. Renata, falam que sou doida, isso? Não liga, Renata. É assim mesmo. Sim, todo mundo... Almas lindas. Meu círculo de amizades reduziu muito ultimamente, frequências diferentes. Pois é, reduz mesmo, as pessoas se afastam. Isaura, para quem está começando, mas já leu o livro dos Espíritos e o Kybalion, você indica Piche Sofia? Pode ler. Ele é um livro um pouco mais complicado, mas pode ler sim. Piche Sofia. Muito bom. Neuslene. Mas existe chip que está implantado que precisa ser tirado? Alguns sim. Alguns sim. E aí você vai ter que perceber em você se está tendo alguma desarmonia em algumas atitudes suas. Viu? Sim. E eu esqueci da hora aqui. O Sara, estou chateada comigo mesma. Poderia ter escolhido. Não. Bora? Bora? Olha, então é o seguinte, quinta-feira tem live aqui de novo às 20h30. Clay, senti que estava consciente, estava em um lugar e depois de perceber estava em outro. Estava consciente. Vai anotando, Clay, para você poder ter mais vivacidade, para você poder ir lembrando mais, viu? O exercício de registrar é para você marcar, fazer marcação no seu cérebro e cada vez ir lembrando mais, estar mais consciente dentro das projeções. Tá bom? Ó, quinta-feira a gente tem live aqui de novo, às 20h30. É verdade que na área 51 tem alienígena, onde fazem experimentos, já fazem experimentos. Inclusive, os seres que foram achados aqui em Varginha foram levados para os Estados Unidos, a gente não sabe se foi para a área 51, para fazer experimentos. Experimentos, viu?
Então, quinta-feira tem live aqui de novo às 20h30. No canal tem vídeo todo santo dia. Se você quiser fazer sua leitura energética do mapa vibracional estelar, me chama aqui no privado ou no Instagram, @nainurasantos. Torne-se um inscrito deste canal maravilhoso para você receber conteúdos exclusivos por apenas R$ 15. É uma cobrança recorrente. Você pode... Não, você não vai fazer isso, né? Você pode cancelar quando quiser, tá bom? Então, fica combinado assim, quinta-feira a gente se encontra aqui, mas todo dia nós estamos aqui no canal, nesse canal maravilhoso, Construindo um Novo Humano. Quero agradecer você, alma linda, você que esteve aqui comigo neste domingo maravilhoso. Uma ótima semana para todo mundo. Um beijo e até quinta-feira que vem. E a gente continua aqui no canal. Beijo, meus queridos.